Olá, galera. Quem fala aqui é o Cícero Melo, repórter da ESPN e dos canais Disney. Estou passando aqui para fazer um convite. Assistam aí o podcast Resenha. Eu participei, adorei o papo, adorei a conversa e você vai curtir aí 2, 3 vezes por semana o Resenha. Tamo juntos, galera. Grande abraço. Agora vamos entrar num ponto aqui que assim, isso já tá uma coisa corriqueira no Campeonato Carioca, até no Brasileiro do ano passado aconteceu isso, que assim, a arbitragem, é impressionante como o Fluminense não reclama da arbitragem, entendeu? Uma falha que a gente sempre fala aqui, né, com o Mário Bittencourt, não se manifesta. Ontem o Pulgar era para ser expulso no lance do Lima, isso aí foi claro. Nem falta levou sábado, né? O Luiz Carlos de Oliveira, que é o crítico de arbitragem do Sport TV, falou que era para ser expulso, né? Teve o lance também do lateral direito, do Wesley, no Fuente. Paulo César, o Wesley no Fuente, que para mim era lance de expulsão. Aquilo ali não foi uma jogada. Ele foi uma agressão. Também. Assim, mas antes foi a do Lima. A do Lima foi assim, assintosa, era segundo cartão, era a rua. Você modifica o jogo. O jogo do Fluminense, mais uma vez, foi prejudicado. E aí, Ivo? Cícero, isso é uma coisa que eu reclamo bastante, né, em relação à postura da diretoria do Fluminense no geral e não reclamar de arbitragem. Isso já vem há muito tempo. A gente sabe, Cícero, você é um cara que já tem bastante vivência no futebol, a gente sabe que uma pressão em cima da arbitragem faz a diferença e resolve, às vezes, o jogo. A gente não tá pedindo pra ajudar o Fluminense, a gente só não quer que o Fluminense seja prejudicado. Eu sempre dou o exemplo aqui, do Eurico Miranda fazia muito isso. O Texto agora fez isso com o Botafogo, você não vê mais o Botafogo sendo prejudicado. E o Fluminense, desculpa a palavra aqui que eu uso aqui em relação a isso, o Fluminense é a freira do puteiro, né? Porque a verdade é essa, porque o Caio fica rindo. Porque a verdade é essa, todo mundo sacaneia o Fluminense. E o Fluminense não toma uma atitude em relação a isso. O Fluminense, você não vê uma postura na nossa diretoria reclamar de arbitragem. Fica mandando cartinha. A única vez que eu vi o Mário realmente tendo uma postura de reclamar de árbitro foi num jogo contra o Vasco, no lance do Verratti, do gol do Verratti de mão, que ele foi lá e reclamou. Porra, elogiei ele bastante aqui. Mas a gente não vê essa constância do Fluminense. Eu queria saber qual a sua opinião em relação a isso, cara. Eu concordo com o que vocês estão falando. O Fluminense reclama pouco de arbitragem. Hoje... quem reclama, quem chora mais, leva mais vantagem, mas eu vejo o seguinte, a arbitragem no futebol brasileiro é a pior de todas as grandes ligas. Como a gente tem árbitros ruins, como a gente não consegue padronizar a arbitragem, parece que é pior como eles não têm personalidade. E olha que eu tenho alguns amigos na arbitragem, mas é muito fraca a arbitragem no Brasil. Então, junta essa fraqueza da arbitragem com o estilo do Mário de não reclamar, o Fluminense acaba sendo prejudicado muitas vezes, né? Eu não gosto muito, a verdade, eu não gosto muito de falar de arbitragem. Eu acho que todo time que reclama muito da arbitragem é porque não está indo bem, né, no aspecto do campo, no aspecto do desempenho. E aí acaba reclamando da arbitragem, porque todos os times são favorecidos e todos os times são prejudicados porque a arbitragem é ruim. O dia que acreditar que árbitro é comprado, que o árbitro já apita vendo a cor da camisa, eu largo o futebol. Eu procuro sempre acreditar que o cara erra porque é ruim, né? O cara é ruim, ele erra muito. Agora, é um problema que não vai ter solução nunca. Não adianta a gente perder tempo aqui ficar falando de arbitragem, de que não reclama, porque isso vai, daqui a 3 anos, no dia que eu voltar aqui, nós vamos estar falando a mesma coisa. Eu até falo aqui, deixa eu só terminar aqui, eu falo aqui com eles aqui, que a arbitragem para mim não justifica a má atuação. Ponto. Sim, o Fluminense foi prejudicado em vários jogos aí, mas o Fluminense mereceu ganhar nenhum deles, que ele foi prejudicado, tá? Ontem não, sábado não. Sábado foi uma situação diferente, por isso que eu tô pontuando esse lance da arbitragem, que eu achei que o Fluminense realmente foi prejudicado, por ter vencido o jogo, caso a expulsão do Lima. Isso também pela continuidade, são 3 clássicos seguidos que a gente tinha prejudicado. Fora os clássicos do ano passado. Não, eu tô considerando o Carioca desse ano. Mas até contra o Madureira foi prejudicado. O pênalti por isso que a gente Volta Redonda. O pênalti no Cansado Augusto foi quando? Foi no Madureira. Mas o lance na expulsão do Manuel foi ridículo. Nosso Robocop. Ô Cícero, você, em relação ao profissionalismo da arbitragem, ele ser profissional, qual a sua opinião em relação a isso também? É uma coisa que a pessoa fala, as pessoas falam muito isso. É um problema insolucionável para mim, porque isso não é no Brasil. No futebol mundial, não existe árbitro profissional no mundo todo. Os árbitros lá na Inglaterra são muito bons, porque a escola de árbitros é muito boa. O VAR lá funciona porque as pessoas que estão no VAR são muito boas, né? Aqui, o VAR quer comandar o jogo.
partida, o árbitro passou a ter uma bengala, porque agora ninguém mais critica a arbitragem, critica o VAR. Isso aí. Porque todo lance duvidoso vai pro VAR. O VAR, o lance interpretativo não tem que ir para VAR. Exato. Você vê na Inglaterra, são poucos os lances que vão para VAR. Aqui, toda hora se vai para o VAR. O VAR, que é uma coisa boa que veio para o futebol, porque muitos gols, pênaltis, e imagina lá para trás o que já teve na Libertadores lá de do gol 2008. que não seriam validados hoje. Gol do Maradona, de mão. Ou que seria da da Libertadores, pô, gol nossa, do Thierry que tirou no... Se não me engano, foi a Irlanda de uma Copa e foi a França. Gol da Inglaterra em 66. Nem se fala. Isso aí foi demais. O VAR veio para corrigir. Só que o VAR quer tomar conta do jogo. O cara que comanda o VAR hoje passou a ser mais importante do que o árbitro da partida, porque os lances capitais passaram a ser sob o comando do VAR. Então, eu acho que profissionalismo no futebol pode melhorar muito, mas isso vai ter que mudar tudo o que se tem no futebol no mundo todo. Porque você imagina os árbitros tendo salários, os árbitros tendo carteira assinada, os árbitros... eu não vejo como solucionar isso, porque ninguém quer tirar dinheiro para pagar a arbitragem. Só sabem reclamar da arbitragem, que foi prejudicado, mas vê se alguém vai querer ajudar a pagar a arbitragem, os clubes vão querer, vão dizer que a entidade é que tem que pagar. Quem vai pagar os árbitros? Mas se a gente quer qualidade, a gente tem que investir nisso, né? Exatamente. Todo mundo tem que investir, a gente tem que... todo o futebol tem. Entendeu? Mas isso não tem na Inglaterra, não tem na França, não tem lugar nenhum. O árbitro, para ser profissional, vai ter que ser, primeiro vai ter que existir a profissão de árbitro, que não existe. Existe o árbitro que a gente sabe que existe. A profissão não é regulamentada, não existe. Essa eu não sabia. Não existe profissão de profissão. Onde você já viu o cara não se forma algum árbitro teve carteira assinada? Não. Não existe. Mas o curso que eles fazem... Não, tem cursos, então, tem tudo isso, mas não é uma profissão regulamentada pelas leis trabalhistas. Entendi. Então, vai ter que mudar tudo, vai ter que ter uma lei regulamentando o árbitro de futebol como uma profissão como outra qualquer. Engenheiro, médico, advogado. Por isso que todos têm outro emprego, né? Exato. Exatamente. Todos os árbitros do futebol mundial têm outro emprego. Seja o árbitro da Série D, aqui no futebol brasileiro, ou seja o árbitro que é o principal árbitro do mundo na Itália, ou todos. Porque eles ganham por jogo, desde que o mundo é mundo, né? E normalmente quando você não se dedica exclusivamente à sua profissão, ao que você escolheu, você não vai... Se o cara tem que passar 8 horas, entendeu? 10 horas, 6 horas no trabalho dele, quando que ele... A arbitragem é segundo plano. Exatamente. O árbitro, para ser profissional, ele teria que ficar 24 horas por dia, claro. 24 é modo de dizer. Mas ao mesmo tempo que se fica 8, 10 horas trabalhando, fazendo cursos, se preparando fisicamente, olhando a arbitragem no mundo todo, analisando vídeos. E eles não têm tempo para isso. Eles têm aquela coisa, aqueles cursos da CBF, eles fazem o teste físico da CBF e tal, mas não é suficiente. Não é suficiente. Cara, complicado. Dá uma passada no chat? Vamos lá, vai dar uma passada no chat, porque vai entrar aqui no Só uma informação que você ficou na dúvida naquela hora, não sei se é ele mesmo, mas o Bruno, que é membro do nosso canal, o Bruno Rocha tá falando aqui... Botafogo? Matheus Babi? Ele mesmo. Matheus Babi. Ele falou Bruno aqui. Que mandou? Foi Bruno Rocha. Bruno, é isso aí mesmo. Matheus Babi. Obrigado aí pela ajuda. Matheus. O André ia ser trocado pelo Matheus Babi. Ia ser trocado. Alguma coisa não deu certo na Graças a Deus, Foi a melhor coisa que aconteceu. O Raul Gomes aqui tá falando, o Bruno Henrique deu um pisão no Ignacio, era no mínimo o segundo amarelo, e o M do árbitro não deu falta. Exatamente, bem lembrado, ainda teve esse lance também. Exatamente, Raul. Ainda teve esse lance mesmo bizarro. Cara, complicado. Gente... Ontem, não foi só o Thiago Silva que eu pego aqui no pé dele. Ontem. É coisa de velho, é mania. O futebol, o clássico é domingo, gente. Então vamos lá. O Thiago Silva, ontem não reclamou sozinho, né? Que eu pego no pé do Thiago Silva, que ele reclama de tudo, né? Se o dia tá azul, se o grama tá verde, se a chuteira tá assim, se a bola tá assada. Ontem outros jogadores também reclamaram do gramado do Maracanã, achando ele duro. Gente, eu acho isso, cara, eu acho patético isso, sinceramente. Os caras de hoje têm tudo do bom e do melhor e reclamam do gramado, reclamam de tudo. Cícero, o que você acha desse cara reclamando desse gramado, tão tapete verdinho? Qual a palavra, por favor? Cara, se o pessoal tá reclamando do gramado, uma coisa é a visão, o visual. Outra coisa é você pisar no gramado, né? Se o pessoal tá reclamando do gramado, é sinal que deve estar duro, realmente, e a própria organização, a SUDER, já disse que vai ver como pode melhorar o gramado. Eu não pisei no gramado. Só veio por causa do calor, tá muito seco. Os dois times estavam falando também, né? Os dois times estão falando da bola e do gramado. Não, então por isso que o jogo foi ruim, né? A culpa foi da bola e do gramado. Claro que não. O gramado é ruim pros dois, a bola é a mesma pros dois.
e quando chove, que diz, não tem condições, o gramado é ruim para os dois. Exato. Né? Mas eu não sei porque, o que acontece, que o gramado do Maracanã, claro, não sei o que acontece. É a quantidade de jogos. Jogam 2 times, o que era para ser um time só no Maracanã, com 70 jogos aí que você tem na temporada, metade deles você tem um monte de campo, então cada time jogando dá os 70 jogos aí dos 2. Exato. Isso não poderia ser, não existe trabalho, não existe mágica. O gramado não pode ter 2 clubes jogando, os 2 jogando, tem vezes que os 2 jogam na mesma semana. Você tem 3, 4 jogos no Maracanã, 2 do Flamengo e 2 do Fluminense. Com certeza 2, pelo menos você tem um de cada um do Flamengo e do Fluminense por semana. Não tem gramado que resista. Que é outra não tem mágica. Né, mas eu fico pensando o Wembley tem 15 jogos por ano, 20 jogos por ano no máximo. Antigamente a gente tinha rodada dupla no Maracanã, a gente tinha preliminar no Maracanã, tinha, sei lá quantos jogos no Maracanã, tinha 100, 150 jogos no Maracanã, 120 jogos no Maracanã. Era outra época, né? Eu sei, o gramado era ruim. Aquela grama feia parece que ela durava mais, né, Cícero? Ela era alta. Eu acho que o gramado já era ruim e o jogador estava acostumado a jogar em gramado ruim. Será que era capinha aquilo ali? Que o negócio durava, o jogador soltava esse estufo de areia. Não reclamava muito. Jogava. Mas é o que o Cícero falou, o pessoal da época já era acostumado. Eu cheguei a pegar... campos ruins, os campos de treinamentos eram todos ruins. E outra coisa... O gramado do Maracanã era um pouco melhor da onde eles treinavam, na Gávea, Laranjeira era horrível, era duro. Eu joguei bola lá, eu sei, é duro mesmo. As chuteiras eram ruins, tudo era ruim. Né? A chuteira pesada, chovia, ficavam... Ninguém reclamava, hoje as chuteiras tijolo. São super leves, né? Tudo, o cara não tem do que reclamar. E joga pois mal. é. E outra coisa, né? Ganha muito. Por favor, essa bola é leve, a chuteira é leve, os gramados em muitos lugares são bons. Pegando é a falta de futebol. Falta de futebol. Que você tá falando, e reforçando o que você tá falando muito da quantidade de jogos que realmente prejudicam o gramado, tá bom. E ontem uma outra reclamação foi realmente pela essa quantidade de jogos um em cima do outro. De torneios inventados. Esse calendário aí vem nosso, assim, o que você acha disso? Começou a pré-temporada, tem aí uma Supercopa do Brasil. Um jogo, aí o time do Flamengo comemorou pra caramba, como já foi, outros comemoraram, Palmeiras, Botafogo. Sim. O que vale? Que torneio é esse? Que título é esse pra alguém comemorar de um jogo? Título de um jogo. Título de um jogo. Nem dois, Supercopa do Brasil. O Fluminense já ganhou, Recopa Sul-Americana. Só teve uma coisa boa. Ganhar da LDU. Da LDU que estava atravessado na garganta. Exato. Valeu. Porque eu não vejo valor nenhum ser campeão da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana. Esse torneiozinho que eles inventam para caça-níquel para ganhar dinheiro. Exatamente. Entendeu? Porque... E aí o jogador joga muito maior quantidade de jogos que deveria jogar, cai o rendimento técnico. Você não pode ter ao mesmo tempo Campeonato Carioca. Primeiro, não existe campeonato estadual em nenhum lugar do mundo, só no Brasil. Não. Você já ouviu falar de campeonato estadual de Buenos Aires? Não. Campeonato estadual de Liverpool. Eles nem têm. Tudo aqui é diferente. De Londres. O calendário aqui é diferente, é tudo diferente. O sistema do futebol brasileiro. Fica inventando essas copas aí, que é igual ao de Europa. A botar aqui, aí o calendário fica cada vez pior. Não, e prejudica realmente. A gente tem que dar o braço a torcer, Márcio, por isso que os gramados são ruins, por isso que a qualidade do jogo é ruim, porque é muito jogo, é muito torneio inventado. E o John Arias não é um jogador que costuma reclamar. Não é, ele fica muito na dele. Foi um que foi ontem reclamar justamente disso. Exato. Pô, joguei na quarta-feira à noite, viajei no dia seguinte, agora tô tendo que vir aqui, não tive tempo nem de descansar. E de certa forma tem razão. 50 jogos no máximo por ano. Pois é. Aqui se joga 70. Isso é bom, não tem prejudica de certa forma. Exatamente.